Eu preciso aprender a usar um pouco mais o Zoom também. Eita, gravando e falando do Zoom. Bora lá, galera. Vídeo 2 aí. 22/9/2020, 17 horas e 10 minutos. Agora, nessa sequência dos nossos comentários aqui, vamos tratar de um assunto que é super importante. Vamos mudar de assunto aí, né? No vídeo passado terminamos com essa tela aí. Uma música também que... Acho que... Não sei se o Thiago gosta ou Lona gosta, mas é nessa pegada da sofrência aí. Não sei. Sei não. Mas não é para hoje essa música, não. Vamos tratar dos pronomes. E eu quero de vocês atenção, paciência, anotação, certo? É um assunto hoje um pouco mais teórico. Nossa pegada agora é a teoria. A gente tem que alimentar a teoria, leitura, exercício, fazer essa dinâmica bem pontual. Mas o que é pronome? Na telinha tá aí, ó. E anotem. Agora é mais a teoria. Anotem. Pronome perto, próximo de um nome. Já deu significado. O que é pronome perto ou próximo de um nome? O que é nome? Essencialmente substantivo. O substantivo é o nome. Aí nós lembramos de alguns pronomes. Eu, tu, nós, vós, este, aquele. Ponto. Essa tela aí, ó. Tira sua foto. Bate seu retrato aí. E mentaliza, porque a gente vai ver isso durante a nossa aula de hoje. Lembrar desses pronomes. Todos, não, mas vão ser mencionados. São 6 pronomes. Pessoal, que tem reto, oblíquo e tratamento. Possessivo, indicando aí, né, a propriedade. Demonstrativo, localizando informações, pessoas. Indefinido. Esse indefinido gerou até uma aula do professor Pablo. Uma aula fantástica que está no YouTube, porque muitos hoje discutem essa questão da indefinição gramatical para gênero, mas a gramática já traz essas informações. Quando você escreve todos, todos com X, é uma discussão bastante agrupada, mas gramaticalmente desnecessária. A gramática já traz esse suporte. Claro que falando como gramática normativa, sem repreender, mas chamando esse foco aí. Pronomes interrogativos, como diz o título, fazem perguntas. E os relativos, que na sua redação se relacionam com termos anteriores, exceto cujo e cuja, que são com os termos consequentes. O que é consequente? À frente. Menina cuja presença é impressionante. Eita, doido. Focando aí, ó, reto e oblíquo. Nosso ponto hoje vai tratar um pouquinho mais nisso aí, nas colocações pronominais. Um assunto, assim, riquíssimo. Primeira coisa, revisão lá da 5ª série. Pronomes pessoais do caso reto. Por que pronomes perto de um nome? Ou perto ou substituindo o nome. É pronome por quê? Ou substitui ou acompanha o nome. Por que é pessoal? Porque nós temos pessoas do discurso, nós temos 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira. Singular e plural, né? E por que reto? Quando se trabalha em gramática, a palavra reto, nesses assuntos, na verdade é o número 1, é o primeiro. Ao invés de dizer Robert Lam, posso dizer eu. Falando com você, eu falo tu. Ou então ele, ela. São os primeiros pronomes que a gente vai usar para substituir nomes de outras pessoas ou de coisas. Gênero. Eu, tu, ele, eu, tu, não tem gênero. Nós, vós, também não tem gênero. Quando eu quero o gênero, eu tenho um quê? Ele que vira ela, ou eles e elas. O restante é neutro. Olha, gramática neutra. Tem alguém querendo entrar na aula. Tem alguém batendo na porta. Doutor Gabriel. Eu também acho, viu? Eu também acho. A gente está sempre aprendendo. Mas vamos lá, doutor Gabriel entrou aí com a gente aí na aula. Eu tô aqui na telinha, galera. Me chama, me chama, me chama. Como diz a música, me chama que eu vou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí.
Quando a gente fala os pronomes oblíquos, lembrando que eu estou na tela aqui do slide, então eu não leio muito o chat, só se vocês me sinalizarem. Pronome oblíquo substitui o pronome reto. A relação está na frente de vocês. Eu, me, tu, ti, ele, se, nós, nos, conosco, vós, vos, convosco, eles, se, si. Consigo e vai. Essa é a relação de quê? De substituição ou de referência no texto. Como assim de referência no texto? Se eu pego um texto, pego uma redação, encontro muito mim, comigo, eu entendo que naquela parte do texto o discurso está em primeira pessoa. Se eu encontro ti, te, contigo, segunda. Se, si, consigo, li, terceira. Isso é perceber o quê? A relação de proximidade ou de informação no discurso. São as referências textuais. Mas o nosso assunto agora são esses três nomezinhos aí, ó. E é bom anotar, galera. Não esquece, não deixe de anotar. Eu anotaria. Próclise, mesóclise e ênclise. Esta é a primeira aula desse assunto. A gente vai continuar na semana que vem. Hoje a gente dá uma pegada teórica mais profunda aí. Semana que vem a gente finaliza. Próclise, pensa aí, P, primeiro. Próclise é primeiro. Próclise é primeiro. Mesóclise é, ó, no meio. No meio da situação. No meio do jogo, no meio do campo. Ênclise, end. Eu não sei falar inglês, mas end seria fim. Então, próclise é primeiro, mesóclise é no meio e ênclise no fim. Como assim? O que você está querendo dizer na verdade? Quer dizer o seguinte, vamos às situações de uso. Né? O Enem não quer de vocês muita teoria, mas é bom ter a teoria para ter essa bagagem na reflexão. O conhecimento teórico nos dá aí reflexões. Situação. Vamos massacrá-los, vamos. Uma conversa entre duas, eu acho que são minhocas. Viu? Vamos arrasar eles. Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Eita! Redação, escrita. E agora? Essa imagem aí sugere várias discussões. No ponto de vista normativo, um está certo e outro está errado. Norminha, ela é assim, ela vê o mundo dessa forma. É certo ou errado? Quando você escreve massacrá-los, você está usando aí o complemento verbal do verbo massacrar. Quem massacra, massacra algo. Alguém, alguma coisa. Los é eles ou elas. Vamos arrasar eles. Mas, Roberto, você disse que los representa eles. Disse, confirme a gramática, justifica. Só que por uma questão normativa, de formalidade, de escolha do padrão da língua idealizado, nem sempre realizado, não se completa verbo com pronome pessoal do caso reto. Ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, não são complementos verbais. A última imagem aí dessa conversa aí mostra justamente uma discussão normativa. Ou seja, vamos deixar o que vamos fazer para lá, iremos fazer, vamos preocupar com a escrita, com a formalidade, com o rigor da língua. Outra situação aí, ó, a galera que é petista, que é de esquerda, não sei não, vai ficar aí jantar com Obama. Olha a frase de Obama. Me passa o pré-sal? Não vi nada de estranho, Roberlan. E realmente você não viu nada de estranho. Nós usamos expressões assim, ó, aos milhares. Usamos muito. Mas a gramática normativa, norminha, vai dizer o seguinte, ó. Os pronomes oblíquos, átonos, não começam frase. Para que eu quero isso? Pontualmente para sua redação. Para não escrever, me fizeram isso. Se
ti, nos, vos no começo de frase, formalmente, não dá, não vai. Não sei se Obama diria assim, não. Isso não quer dizer nada, não. Realmente não sei. Pontuando aí, galerinha, eu tô aqui achando que tá tudo em paz no chat, viu? Só estou na tela do slide. Ô, Roberlan. Pode falar? Pois claro. Ué. Então, no caso, por exemplo, se eu for falar eu amo você, não tá errado, então, né? É tipo, eu amo tu? Olha só, você fez uma discussão aí paralela ao assunto. Vou atender a sua fala. Perfeito. Tu ou você referem-se à mesma pessoa, concorda? Só que tu é pronome pessoal do caso reto, substitui o nome. A palavra você não é pronome do caso reto, é pronome de tratamento. Eu uso para pessoas que tenham intimidade. Aprofundando sua pergunta, em vez de tu, tem que usar ti. Seria amo-te ou eu te amo. Essas são as duas formas padrões. Ok? As duas formas do padrão são eu te amo ou amo-te. Certo. Ficou claro? Ficou. Pergunta boa, viu? Colocação pronominal. Olha a seta ali do nosso mascote. Oá, os, as, mi, ti, si, nos, vos, li. Você faz um francês meio miserável aí. Oá, os, as, mi, ti, si, nos, vos, li. Parece aquelas baixarias que a gente ouve nessa algumas músicas. Você não ouve música baixaria, não? Você tudo aí é MPB pra lá. Eu senti a indireta, viu? Ó, MPB significa música popular brasileira. Se é popular brasileira, é MPB. Ó. Gente, esses pronomes, se vocês aprenderem só isso, aspas, no só isso, aprendeu muito hoje. Esses pronomes nunca começam frase em momento algum. Oá, os, as, mi, ti, si, nos, vos, li, nunca começa a frase. Ponto. Aprendeu, sinta-se muito feliz. Agora, siga a aprendizagem. Indireta é massa, viu? Próclise. Próclise é primeiro. Próclise é a maior regra. Você tem que se preocupar, se ocupar, porque o restante é exceção. A mesóclise só pode se não puder a próclise. A ênclise também. Então, a preferida, a primeira você não esquece. Qual? É a próclise. Não me diga mentiras. Quando é que eu sei que a frase está proclítica? Pronome antes de quê, Roberlan? Antes do verbo. O foco aqui são termos pronominais próximos a verbo. Não me diga mentiras. Pronto. Proclítico. Vamos ver regras hoje. Apenas agora o reconhecimento aí. Mesóclise. Mesóclise é o meio. É o meio. No meio de quê? No meio do verbo. Como assim? Qualquer verbo? Aí eu já tenho que ensinar agora, porque é um assunto pequeno. Somente usa no meio quando o verbo está no futuro. Ou do presente ou do pretérito. Pronto. E são frases que você vai ver que a gente não fala no dia a dia, salvo uma situação muito formal. Dar-te-ei todo o meu amor. Eu acho que aí seria uma declaração de duas pessoas desse grupo aí. Os dois são da realeza. Um é primo de Dom Pedro I, o outro é neta da rainha da Inglaterra. Foi na aula passada isso. A ênclise causa menos dificuldade. Ela vem, como não se pode começar a frase com ela, com pronomes. Se eu começo a frase, quero colocar um pronome, ele não começa com pronome. Eu não posso dizer assim formalmente. Me deram ou me convidaram para a festa da escola. A escola não pode meter aula quanto mais festa, mas deixa a frase aí. Então, começar uma frase com pronomes oblíquos átonos é incorretíssimo. Até aí, tudo bem? Silêncio para mim. Eita, aí, ó. Eu só lembro de uma pessoa. Vou pensar nela agora. Se ela tiver coragem, ela fala. Mas ela não fala não, que é toda cheia de não me toque. Tem que marcar o horário para falar com ela.
é toda princesinha. Ó, ficou quieta. Deve estar comendo. Essa imagem saborosa lembra de um pouquinho de crase. Só um pouquinho de crase. Bife à milanesa. Tem crase ou não tem? Tem. É o modo de fazer o bife, ó. Babando. E a pessoa ficou quieta, mas é toda cheia, viu? De olho. Vamos na proibida agora. Pessoal que toma proibida aí, ó. Nós temos 3 colocações para fazer. 3 posições para colocar. Próclise, mesóclise e ênclise. A maior regra, a mais importante, a questionada, a visível, a primeira dama é a proclítica. Então, presta atenção. Regra de ouro, já falei nesse instante. Não se começa a frase com o, a, os, as, miti, se nos vos li. Não começa. Mas aí alguém pode dizer assim, ó. Ó, Berlan, mas o, a, os, as, não pode começar a frase? E se eu disser assim, os brasileiros são... Não, aí não. Aí agora matou. Uma coisa é os, as, o, a, artigo. Acompanha o sujeito de boa. Mas quando é pronome oblíquo, não. Como é que eu diferencio? Eu troco o por ele e a por ela. Eles e elas, né? Os e as. Ok? Se eu disser assim, eu a vi nas postagens do Instagram, toda caprichada, toda adornada. Uma pessoa que eu pensei agora aqui, eu só ando no Instagram postando umas novidades lá. Eu a vi. Olha, esse aí é artigo, pronome ou é preposição? Pronome. Por que eu sei? Porque eu diria, na linguagem mais coloquial possível, mais de boa, eu vi ela. Ah, mas não pode dizer assim. Norma culta diz que não. Mas vai tirar isso da boca do povo? Jamais. Então, primeira regra, não começar com pronomes oblíquos. Então, dá-me teu número, por favor. Não me dê teu número. Gerúndio infinitivo. Também tem pronomes depois. Depois do quê? Do verbo. Colocação pronominal é onde colocar o pronome nos verbos. Ou antes, no meio, ou depois. Sorriu sentindo-se livre. Ó, NDO, que é o gerúndio aí padrão. Infinitivo, dar. Convém dar-me uma resposta agora. Então, o GI, gerúndio infinitivo, pronomes onde? Na frente. Ordens afirmativas. Oxi, tem ordem negativa? Não faça isso. Aqui é uma ordem afirmativa. Sente-se agora e coma. Ei, bagaceira. Você vai notar que, se já não pode começar com pronomes oblíquos átonos, isso fica mais fácil para você. Então, por isso que essa regra de ouro, você se apega a ela. Porque são muitas regrinhas. A gente vai ver aqui muitas expressões, muitos exemplos, mas se apegue à forma de escrever. Não exatamente a regra em si, em relação a questões Enem. Agora é a proibida aí, ó. Essa galerinha aí, ó. No caso aqui, são as regras da próclise possível. Proibida a gente viu logo no começo aí. CIPA, NICAP. Quem gosta de sigla, né, para ficar arrumando os assuntos, pode pegar aí CIPA, NICAP, que é justamente essas expressões todas aí para usar a próclise. O que é próclise? Pronome antes do verbo. Não vou ler tudo, vou só sinalizar alguns pontos, e vocês vão tirando dúvidas se ocorrerem. Conjunções subordinativas, as orações subordinativas, embora, se, conforme, logo. O que acontece? Pronome antes do verbo. Primeira frase está ali, ó. Embora me agrade. Isso quer dizer que não poderia ser embora agrade-me. Ah, Roberto, mas soaria tão melhor. Poderia soar melhor, e não é essa sonoridade que faz a gramática normalmente, mas
Pronome, conjunção subordinativa, pronome antes. As interjeições, optativas, desejos, votos, essas expressões mais exclamadas são todas proclíticas, ou seja, antes do verbo. Como nos alegram esses meninos? É uma entonação, uma emoção, uma exaltação. Deus te abençoe. Eu não posso escrever na norma culta, Deus abençoe-te. E acho que nunca vi ninguém fazer isso, não. Aí alguém pode perguntar assim, e se a frase for, te abençoe Deus? Você vai entender, você vai até dizer amém se for do sua crença, mas na escrita formal, numa expressão exclamativa, vem assim, antes do verbo. Beleza? Essa forma aí é cristalizada. Como assim cristalizada? Ela é sempre assim. Preposição em, a preposição em, mais verbo no gerúndio. O que é verbo no gerúndio? Aquela ideia de verbo indicando movimento. Não entendi. Falando, pensando, considerando, observando, comendo, não é, fulana? Aquela farofinha. Ai, ai. Em se tratando de felicidade, em se considerando a aprovação de vocês, ou as aprovações de vocês, é uma expressão cristal. Ela é assim. Preposição em, mais gerúndio. A forma é essa. Mas também tem outras preposições com verbos no infinitivo. Como é verbo no infinitivo? Tem o infinitivo pessoal e o impessoal. Nesse caso aí é o pessoal. Como é o infinitivo pessoal? Quando eu pego o verbo e tem alguma variação depois da letra R. Ali, por exemplo, darem. Se você lembrar rapidinho, é o verbo dar. Como houve uma variação depois da letra R, chama-se de infinitivo variado ou infinitivo pessoal. Também é uma forma aí proclítica. Até se dar em conta do erro, e aí vai. Para se dar em conta do erro, que mais aí uma preposição? Para se dar em conta do erro, até se dar em conta do erro, e outras preposições mais que vierem, você vai usar preposição, pronome e o verbo no infinitivo pessoal. Eu tenho uma pergunta aqui. Estou te ouvindo. Tipo assim, eu vou escrever a frase, isso me dá medo. O dá, eu uso com acento ou sem acento? Isso me dá medo. Eu sempre tenho dúvida se eu coloco acento ou se eu não coloco acento. Quando eu paro assim é porque eu tô, tipo assim, sabe, internalizando a fala. Beleza. Pergunta de aprovada mesmo. Isso me dá medo. E você usou a frase dentro do assunto aqui, por isso que eu pensei que era a colocação pronominal, e tá certíssima a sua formulação. Isso me dá medo, você está conjugando o verbo. Ele ou ela dá medo. Se você conjuga o verbo com acento agudo. Ok? Mas se eu disser assim, ficou claro, Luana? Sim, ficou claro. Pronto. Se você dissesse assim, vou dar uma resposta. Olha, vou dar uma resposta. A pergunta pode ser semelhante à sua. Será que eu usaria aí DA com acento ou DAR? Se eu uso na locução DAR, quando eu falo assim, no futuro é sempre DAR. Pronto, acabou. Segue o barco. Os advérbios também são proclíticos. Pergunta fantástica. Coisa de gente que está comendo algum lanchinho aí para pensar melhor. Hoje não estou comendo não. Quem tá vendo? Advérbios são proclíticos. Os advérbios, aqui, ali, por aí vai, atrai para antes do verbo. Aqui se faz. Cadê? Tiago tá aí? Tiago torceu contra o Flamengo semana passada e ficou comemorando a vitória do. Aqui se faz. A vida dele é torcer contra o Flamengo. A vida dele é essa. São Ele sem e moral. o resto do planeta, né? Aqui se faz, Tiago, aqui se paga. Advérbio e o pronome antes do verbo. Só te quis ajudar. O só aí na ideia de somente, você também atrai. Vimos aí a primeira parte que é o SIPA.
NICAP, só usando exemplos como é a escrita. Palavras negativas. Ó, pessoal aí, mas o Evolua só tem positividade. Será? O tempo todo? Tudo de boa com a paz, tudo rico, cheio de dinheiro. Eloana, Isabelle Borges. Olha que nome rico pra caramba. Isabelle Borges. Loana Victória. Os termos negativos atraem, atrai para antes do verbo. Exemplo aí, não o ajudo mais porque ele não merece. Cadê o termo negativo? Não. Cadê o pronome o? Gente, por favor, cuidado para não confundir o, a, os, as com os artigos. Por favor. Por favor. Se tiver dúvida, é só perguntar, mas né, eu estou sinalizando. Tenham cuidado. Uma última aí dessas aí, ó. Nunca me insultaram tanto em toda a minha vida. Além de ser uma frase, né, assim, de interjeição, ainda tem o nunca. Nunca é negativo. O nunca, jamais, não, são termos atrativos. Frases interrogativas, exclamativas, interrogativas, proclíticas. O que é próclise? Só para lembrar, pronome antes do verbo. Quem te disse que Loana come muito? Isabelle não come nada? Isabelle estava na praia. Vê, tá toda aí com o corpo dourado, tal, queimadinha do sol, com marquinho e tudo. E não estava na praia? Rapaz. Conjunções alternativas. Lembra aí? Rebusca aí. Orações coordenadas alternativas. Ou, quer que, seja. Também é proclítica. Ou também são proclíticas. Ou se diverte, ou fica em casa. Cadê a próclise? O se antes do verbo divertir. Finalizando essa parte aqui, essa imagem aqui, os pronomes, boa parte, são proclíticos. Boa parte. Relativos, indefinidos, interrogativos, demonstrativos. Aquela frase sua, Lona, deixa eu ver se eu lembro. Isso... Você falou na estante? Isso me dá medo. Olha, dentro do assunto. Isso, que é pronome demonstrativo, atrai o me para antes do verbo. Isso me dá medo. Não poderia ser isso dá-me medo. Embora também soa feio, mas soa feio. Soar bonito não é regra. Um exemplo aqui com pronomes relativos, que é um assunto importante para a escrita. Há pessoas que nos tratam com carinho. Cadê o pronome relativo? Que, porque eu sei que é relativo, está vinculado à palavra pessoas e está qualificando pessoas. Como assim? Há pessoas de tratamento carinhoso, ou que sabem tratar, está qualificando. Onde também é relativo e qualifica, sim. Aqui é o lugar onde te conheci. Olha, lembrou daquele lugar? Daquela pessoa? Não vou ler, só para vocês olharem aí, licençar minha voz. Uma regrinha aí básica. Nomes negativos. Não me venha com desculpas. Próclise obrigatória. Aí são aqueles exemplos que eu não vou ler, que vocês já podem pegar. Rapaz, se aparecesse alguém agora e lesse para mim, eu prometo pagar um chocolatezinho da Cacau Show, mas se lê para mim. Mas se não lê também... Pronominais. O morto de fome aí, ó. Peraí que eu vou ler, professor. Peraí. Eu estou esperando. Pronto, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E ganhou um chocolate que eu vou pagar. Pode ser um amargo também de 70%, né? Mas não, tô devendo. Cobrar, viu? Tô devendo um chocolate, não falei qual, né? Pode ser aquele bombonzinho lá. Valeu, Tiagão. Se for em comida, a galera fica logo atiçada. Mas esse texto aí, eu confesso que eu nem coloquei o nome do autor. Ó que gafe. Mas é brasileiro. Me perdoe a ignorância, o esquecimento.
mas é muito útil para esse assunto, muito singular para o Enem, porque trabalha muito essa questão da variação linguística, do uso padrão, da questão das etnias, das classes sociais. Tu é doido, doido. Esse texto aí regaça com a galera. Primeiro verso tá assim, ó. Dê-me um cigarro. No primeiro verso aí, o autor ele se preocupou, né, vamos dizer assim, em usar a gramática, em usar a norminha. Ou seja, não se começa a frase com os pronomes oblíquos átomos, ou quais são, quer sejam eles o, a, os, as, mi, ti, sinus, vos, li. Não começa. Aí o texto desenrola. A gramática diz assim, do professor e do aluno, e do mulato, olha, mulato sabido. Então, se fosse apenas mulato, o texto não incluiria nessas pessoas que são inteligentes e sabem usar a língua padrão. Ó, mas, teria uma vírgula, mas aqui é um poema, viu? Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, ou seja, a gente aprende na escola, mas muitas coisas ficam lá na escola. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Ó, Loana, aí o verbo dar é conjugado. Então, no último verso, temos aí a língua como ela se constitui no dia a dia. Ou seja, sem tanta formalidade. Próclise possível, ou seja, quando é que eu posso usar e não usar? Quando eu uso possível é que pode usar e não usar. A gente vai fazer muitas leituras teóricas hoje. Mas as participações estão, ó, tiraram até um chocolate do meu bolso aí. Eu coçar a mão. Vamos lendo aí e discutindo alguns pontos. Conjunções coordenativas. Gente, nesse plano aqui, não é o que é certo e errado, apenas. São várias possibilidades adequadas e aceitas. Vamos ser mais claros. Quais são as conjunções coordenativas, exceto aí as alternativas, que é, né, ou, quer, seja, que são proclíticas, tem que ser. As outras vocês podem oscilar. Como, por exemplo, falou pouco, mas se cansou. Não é o meu caso, que eu tenho que falar muito aqui com vocês. Mas se cansou. Posso usar assim? Pode. Falou pouco, mas cansou-se. Pode também. Falará pouco, mas se cansará. Pode. Qualquer verbo, gente, só para... Falará pouco, mas cansar-se-á. Então, os pronomes coordenados, as conjunções coordenadas permitem várias colocações, ou seja, permitem várias posições. Então, todas estão corretas. É menos preocupante. Isso é o meu ponto de vista no caso. Infinitivo pessoal. O que é infinitivo? É o nome do verbo. Porque pessoal, depois da letra R, houve uma mudança. Com palavra negativa. Mas eu aprendi que a negativa atrai. Se só tiver ela e não tiver esse elemento aí. Se tiver um verbo, um infinitivo pessoal, você vai flexibilizar a proibição. Esforcei-me para não magoar. Ó, posso escrever assim, que me parece mais fácil de absorver essa informação. Ou escrever esforcei-me para magoá-lo, para não magoá-lo. Posso usar o pronome antes ou depois. Se houver o quê? O infinitivo pessoal e uma palavra negativa. Qual a palavra negativa? O não. Qual é o infinitivo aí pessoal? No caso aí, se fosse. Ou em magoar também, que está no infinitivo. Colocação nas locuções verbais. Locução verbal, locução em gramática é conjunto. Locução é conjunto. Grupo de palavras que tem valor de. Se é locução verbal, tem valor de verbo. Locução conjuntiva, de conjunção. E por aí vai. Regra 1. Com infinitivo ou gerúndio. Com infinitivo ou gerúndio. Deixa eu botar aqui a energia. Aí, iluminou a minha vida. Você pode ir aí, proclítico ao auxiliar. Eu lhe quero falar. Quando fala proclítico, quer dizer antes do verbo. Eu lhe estou falando. Então, tanto o infinitivo quanto o gerúndio permitem o quê? Que você coloque antes.
Letra B, enclítico ao auxiliar. O auxiliar, qual é o verbo auxiliar? É aquele que vem antes do principal. O principal sempre é o último, só para situar vocês. Eu quero lhe falar. Ó, eu quero lhe falar. Eu estou lhe falando. Tanto faz um quanto o outro estão adequados aí, corretos. Letra C. Enclítico ao verbo principal, ligado por hífen. Eu posso usar a expressão eu quero falar-lhe. Quem é o principal aí? Falar. Por que eu sei que é o principal? Porque é o último da locução verbal. Sempre o último é o principal. Eu estou falando-lhe, que é uma forma aí que ele considera mais rara. Os dois, na verdade, não são tão usados popularmente, não. Com particípio, proclítico ao auxiliar. Auxiliar é o que vem no começo. Eu lhe tenho falado. O lhe é o pronome e está antes de quem tem, que é o verbo aí auxiliar. Letra B. Enclítico ao auxiliar usando hífen. Eu posso uma forma ou outra. Eu tenho lhe falado. Posso usar solto ou com hífen, tanto faz. A gramática, ó, deixa você à vontade. Vamos para uma situação aí mais prática. Eu vou só dar um tempinho nessa gravação para ficar pequena. Não gosto de gravação grande, não, que fica depois embola. O que é que vocês estão conversando aí nessa... Vou dar só um tempinho nessa gravação e volto nesse com outra gravação.